Bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional. Hoje, terça-feira, são 6h45. Eu estou na Praça de Governador Portela e nós estamos fazendo a leitura e o estudo bíblico de Gênesis. E nós vamos ler hoje a parte em que fala de José na casa de Potifar. Nós estamos fazendo a leitura em que traz essa vivência do José, né, em que ele foi vendido pelos irmãos para trabalhar como escravo, que isso funcionou como uma zona de expulsão na vida dele. Sem isso, ele jamais teria sido encaminhado ao seu destino, ao seu propósito, à sua promessa. Então, vamos ler aqui. José na casa de Potifar. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do Senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Então, vocês podem observar que, assim, em qualquer lugar em que José chegava, ele tinha as chaves, né? Ele tinha a confiança, né, das pessoas. Aqui diz, o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do Senhor de Egito. Essa parte aqui, em que fala, o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, é uma coisa importante pra gente observar que, assim, ó, dinheiro não é ruim, dinheiro não é mal, dinheiro, a gente precisa do dinheiro, não é que a gente tenha que só viver pelo dinheiro e não é isso. A questão é que dinheiro te ajuda a potencializar o seu propósito, dinheiro te ajuda a pagar suas contas em dia e com isso você consegue focar nas outras coisas que você precisa fazer. Você não tá ali o tempo inteiro como é de costume, né? A sociedade hoje, ela é programada para trabalhar 8 horas por dia, 7 dias por semana, um dia de folga, né? Que não dá pra fazer nada, não dá pra... Você precisa escolher entre resolver algo, fazer um mercado, ou lavar roupa, ou descansar, porque um dia é muito pouco e a gente sabe disso. Então, qual que é, e na Bíblia tem escrito, a única forma da gente prosperar? Obedecendo a Deus. Você quer prosperar nessa vida? Obedeça a Deus. Seja obediente. Ouça o que Deus fala, o que Ele pede para você e faça. Ele é nosso Pai. Não adianta você ouvir a voz de Deus, seja lá como for, de qual for a forma que você consegue entender, né? Que eu já falei para vocês aqui sobre as formas que Deus fala. Ele fala de acordo com a sua inteligência. Não adianta você ouvir o que Ele fala e não cumprir. Você ouve e você dá um de doido. Você pensa, mas pode ser coisa da minha cabeça também, né? Vou deixar isso para lá. Se for muito importante, Deus me pede de novo. E você não é obediente a Deus. Você não vai prosperar na vida dessa forma. Para prosperar, nós temos que nos comprometer e ser obediente a Deus. Vamos continuar aqui. Potifar tudo que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor, tende-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Essa parte aqui é mais uma zona de expulsão em que José vai
vai passar. Olha só. Falando ela a José todos os dias e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender os negócios e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhe disse: vede, trouxe-os meu marido, este hebreu, para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em voz alta. Aqui o que aconteceu. José, o Senhor era com José e tudo que ele fizesse prosperava. Mas o Senhor tinha um plano maior para José, né? Olha só. Perdão. José, ele saiu de lá, vendido pelos irmãos, e ele foi parar na casa de Potifar. E ele era muito inteligente. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, olha isso aqui. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, chamou ele logrou José vencer perante ele a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou as mãos tudo que tinha. Chegando na casa de Potifar, José tinha mais uma vez as chaves, né? Vamos dizer assim. Potifar confiou a ele tudo que tinha, de forma que não sabia mais de nada. Era José que cuidava de tudo, José que sabia de tudo, ele só sabia do pão que comia e mais nada. Só que isso aqui era um micro resultado perante tudo que tinha para José. E o que José ia ser? Vocês sabem o que José ia ser? Essa história é famosa, é conhecida. Então isso aqui era um micro resultado. Se José já tivesse se contentado com isso, que ele já estava bem contente, né? Ele já estava satisfeito, trabalhando certo, de modo que ele era honesto com Potifar e com Deus, ele iria permanecer mais aqui pro resto da vida nesse micro resultado, sendo que Deus tinha para ele algo maior. Então o que Deus fez? Mais uma zona de expulsão. Daí o que aconteceu? A mulher de Potifar queria deitar-se com ele, ele não queria, fugiu dela e ela o acusou, dizendo que ele tinha feito o que ele não tinha feito. Ouvindo ele que eu levantei a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele até que seu senhor tornou à sua casa. Então ele falou, segundo as mesmas palavras, e disse: o servo hebreu que nos trouxestes veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo. Então se lhe acendeu a ira. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, e ali ficou ele na prisão. José tinha falado para ela que não ia fazer aquilo porque o Potifar tinha entregado as chaves todas para ele, tinha dado a confiança para que ele administrasse as coisas, e ele não ia pecar contra ele e contra Deus. Mas ela levantou o falso testemunho e fez com que José fosse jogado na prisão junto com os outros encarcerados. O Senhor, porém, era com José. Mais uma vez, o Senhor era com José. E lhe foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro. Olha só, mais um lugar onde José chega e ele tem as chaves. O qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José. Porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Amanhã nós vamos continuar aqui, ó. José na prisão interpreta 2 sonhos. Mas eu acho que já vamos encerrar aqui nessa palavra e vamos refletir um pouquinho acerca de tudo isso que lemos. É incrível como que a trajetória de José é linda, né? E eu acho incrível ler sempre essa parte em que fala: o Senhor era com José, o Senhor era com José, e tudo quanto ele fazia prosperava.
O Senhor era com José, e onde ele chegava, ele tinha a confiança das pessoas, ele tinha a chave dos lugares, né? Ele chegou na casa de Potifar, Potifar confiou a ele tudo. E ele só saiu de lá porque a mulher de Potifar levantou um falso testemunho contra ele, né? Ele chegou na prisão, o carcereiro confiou a ele tudo e todas as coisas, os presos. Então, essa é a característica das pessoas que possuem aliança com o Senhor. O Senhor é muito cuidadoso e ele faz questão de deixar claro que ele tem uma aliança com alguém. Ele faz questão de cuidar dessas pessoas, ele faz questão de enaltecer essas pessoas. E como eu falei, José, ele tinha um propósito, ele tinha uma promessa e ele estava sendo encaminhado para isso. E tem gente que tem esse propósito, essa promessa, e não entende que tem, e não valoriza. Então, Deus, ele precisa ir colocando essa pessoa no caminho. Deus, ele precisa ir afastando essa pessoa das coisas que essa pessoa acha que é o certo fazer e ir colocando-a no caminho da promessa, no caminho do propósito, para realizar o que Deus quer que ela realize. Porque se ela não realizar, se você não realizar, não vai ser outra pessoa que vai fazer. O que tem, você que tem que fazer no mundo, só você pode. Outra pessoa não vai ser capaz, somente você. Então, assim, obedecer a Deus e ter uma aliança com Deus é sinônimo de prosperidade, é sinônimo de proteção. Quando fala que várias vezes o Senhor era com José, e o Senhor era com José, e o Senhor era com José, é que em todas as coisas que José passou, o Senhor, mesmo sendo coisas ruins, né, ele foi vendido para ser escravo. Olha só, o Senhor era com ele, o Senhor fez disso uma outra coisa. Ele foi preso, foi encarcerado por falso testemunho, daí o Senhor fez com ele já uma outra coisa. Sempre a partir de qualquer dessas coisas que acontecia, o Senhor tinha por trás um propósito e conseguia mudar a situação. E assim José, ele foi aguentando o processo. Ele foi suportando, de modo que em todo lugar que ele passava, ele fazia diferença. Porque o Senhor era com ele. E isso é incrível. E o que nós estamos fazendo hoje para que o Senhor seja conosco? O que nós estamos fazendo hoje para que em qualquer situação o Senhor nos honre? Independente se houver mentira, falso testemunho, qualquer coisa que seja, o Senhor nos honre. O que é que a gente precisa fazer para sermos agraciados por isso? Obedecer, gente. Só obedecer. Seguir vivendo debaixo dos princípios do Senhor e obedecendo a sua palavra, os seus mandamentos, e ouvindo a voz dele, parando para orar todos os dias. Oração é todos os dias. Parando para fazer um jejum. Escolhe algo que você gosta muito para você abdicar um pouco, para você se sacrificar um pouco. Dessa forma, por que que isso é importante? Eu tenho feito jejum, vou compartilhar com vocês. Eu tenho feito jejum de açúcar, de todo tipo de açúcar, né? Doce, refri, suco, qualquer tipo de açúcar. O único açúcar que eu tenho comido é de fruta, né? Fruta natural. E eu tenho feito esse jejum, eu só como doce aos domingos. Então eu passo a semana inteira dizendo não para uma vontade minha, para uma carnalidade minha. Eu sou muito, muito viciada em doce. Perdão. E passar a semana dizendo não para isso é uma forma que eu encontro de controlar a minha carnalidade e aumentar a minha espiritualidade. E é uma coisa pequena que você pode fazer para te aproximar de Deus, para que você consiga estar mais sensível a Deus, para que seus ouvidos estejam mais abertos a Deus quando você está cuidando da sua espiritualidade, dizendo não para suas vontades carnais. Por mais que seja um doce, você está dizendo não para uma vontade carnal. Você está crescendo e evoluindo em espírito. Isso automaticamente te faz estar mais próximo de Deus, te faz mais sensível para ouvir os sinais, a voz, a forma que Deus quer se comunicar com você. Te faz o quê? Prosperar, te faz estar em comunhão, te faz ser alguém que tem uma aliança com Deus, porque você obedece, você está diariamente tentando
diminuir sua carnalidade e aumentar o seu espírito. Então, o céu vai estar cheio de pessoas que vivem na terra tentando fazer isso, tentando diminuir a carnalidade e aumentar o espírito, tentando estar em aliança com Deus, tentando fazer tudo certo, tentando. Então, nós estamos tentando. Eu estou tentando diariamente, todos os dias eu tento dizer não para as minhas vontades carnais. Eu tento separar tempo para leitura da Bíblia, meditação da palavra, oração. Eu dobro meu joelho no meu quarto, eu peço por sabedoria, por discernimento para entender o que eu preciso fazer. Eu frequento lugares onde Deus já se manifesta, seja igreja, casa de oração. Nós buscamos ao Senhor. A gente pode buscar o Senhor de qualquer lugar, né? Aqui eu estou fazendo esse devocional, conversando com vocês, estou buscando a Deus, estou enaltecendo o nome do Senhor, estou levando a palavra. Quem está em casa assistindo, seja em casa, no trabalho, onde quer que seja, também está buscando a Deus. Está dedicando um tempo ali para entender, ouvir, meditar na palavra. Mas, quando nós saímos da nossa casa e vamos até lugares onde o Senhor já se manifesta, essa bênção, essa realização de propósito fica mais perto porque Deus já se manifesta ali. Então você está indo lá buscar algo e quando você busca em Deus você encontra, você consegue. Acho que é isso a palavra que eu tinha para vocês hoje acerca de tudo isso que lemos. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou feliz fazendo isso. Graças e bênçãos se renovam a cada manhã. Até amanhã.